Olá, pessoal! Boa noite a todos que estão aqui conosco mais uma vez para mais uma live do nosso webinar de inteligência política. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos aqui com o doutor André Camilo. Ele é advogado, consultor da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil. Então, hoje será uma oportunidade para todos vocês, pré-candidatos, tirarem as suas dúvidas sobre as eleições municipais de 2020. O que pode, o que não pode fazer na pré-campanha. Boa noite, Michele. Boa noite, Dani, que alegria te ver aqui na nossa live. Passou uma semaninha aí gripadona, voltou. Boa noite, Brasil! Boa noite, nossos pré-candidatos do Brasil todo, né? Assessores, consultores que nos assistem hoje. Hoje é aquele assunto que todas as lives, no decorrer desse webinar da inteligência e liderança política, todo mundo quer saber, né? As regras de direito eleitoral aplicadas à pré-campanha e campanha. Nós já temos aqui, ó, a nossa lista da lista de transmissão que está chegando. Se você quer enviar suas perguntas para essa live, entra para a nossa lista de transmissão e envie elas. Dani, está rodando aí o número na tela? Vou colocar aqui agora. Gente, a Dani vai colocar na tela o número, entra para a nossa lista de transmissão 619 94445270. Quem não se inscreveu no webinar, dá tempo, ainda reta final essa semana. E entre para a nossa lista de transmissão, que está com muito conteúdo top. Então, aí, vamos chamar agora o nosso convidado, né, Michele? Vamos chamar o doutor André. Doutor André, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Tudo bem, meninas? Boa noite, Daniele, boa noite, Michele, boa noite, pessoal que está nos assistindo. Boa noite. Prazer estar com vocês, viu? Espero que a noite seja pequena para a quantidade de informações que a gente tem. É muita informação, né? E muito obrigada, doutor André, por aceitar nosso convite, para tirar as dúvidas dos nossos pré-candidatos às eleições municipais de 2020, uma eleição completamente atípica, né, no meio dessa pandemia, novas regras eleitorais. Então, nós vamos lá fazer algumas perguntas que nós recebemos da nossa lista de transmissão, e aí o senhor vai nos orientando, tirando as dúvidas dos nossos pré-candidatos, e a gente vai batendo um papo. Doutor André é advogado de direito. Oi? Eu espero que eu tenha as respostas. Esse é sempre o meu grande medo. Rapidinho aqui para interagir um pouco com vocês e com as pessoas que estão nos assistindo. Um dos grandes medos de quem trabalha com direito público, que trabalha com pessoas com respostas, é não tê-las, né? Então, às vezes, um tempo atrás, a minha mãe me perguntou: escuta, André, o que tu pede ao dormir? Eu ter as respostas adequadas. Tenho medo de não tê-las. Isso aí é mal de advogada, né? Eu, como uma procuradora, advogada da União, em 10 anos de esplanada, imagina o que eu não vinha de pedidos de gestor público. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer... E eu me quebrando nos 30 para tentar atender a política pública dentro da legalidade. Eu já dormi N noites e falei assim, meu Deus, como é que eu vou liberar aquele projeto de lei? Como é que eu vou liberar aquele projeto de aquela política pública? Como é que eu vou fazer para operacionalizar isso no Brasil? Então, isso é mal de advogado. A gente sempre teme que não tenha as respostas. E o direito é instável, né? É doutrina para lá, intérprete para cá, nós temos que seguir uma linha ali que deu o resultado da política pública, né? Doutor André, mas não vamos correr esse risco, porque você é um advogado especialista em direito eleitoral há muitos anos e representante como advogado da União dos Vereadores do Brasil. Fala um pouco aí sobre a UVB. Eu já estou há 4 anos fazendo parte do grupo, né, que está à frente da UVB, capitaneados pelo presidente e vereador Gilson Conzatti, que casualmente também é advogado da cidade de Encantado, mas que é vereador por Iraí, aqui no Rio Grande do Sul. É uma instituição que tem 55 anos de história,
representa e está à frente, né, capitania, mais de 57 mil vereadores, Brasil afora, nesses 5.570 municípios. É uma instituição voltada basicamente para representação de classe, para consultoria, no sentido... E é quase uma grande escola de legislativo, mas como se fosse basicamente um grupo, né, de vereadores, de pessoas que buscam um bem maior da atividade. Então, é muito interessante, é uma instituição que está espalhada nos 26 estados da federação, assim, de uma forma muito consolidada, né? Há muito tempo, inclusive. Que legal. Bom. Show. Então, tenho muita experiência no Poder Legislativo Municipal aqui. Um pouco. Um pouco, é modesto. Antes de começar as perguntas, deixa eu só dar boa noite aqui para a nossa audiência, o Jackson, o Edson, a Luciana, Laís, Michel, sejam todos muito bem-vindos. A Fran está aqui de novo conosco, Jackson, o Júnior, muito bem-vindos todos. E envio Elisângela, Júnior. Aí, Michele, vamos começar com as perguntas, que senão não vai dar tempo. Vamos lá. Vamos lá, doutor André, o que pode e o que não pode nessa pré-campanha? Vamos começar Vamos começar pelo ruim, depois a gente entrega o bom, né? Vamos começar com o que não pode. Bom, uma das coisas que me fascinaram e me fascinam no Instituto da Pré-Campanha é a permissão jurídica para agir de algumas formas em que em outros momentos não havia, né? Nós não tínhamos essa possibilidade. Como, por exemplo, expor as ideias, apresentar uma plataforma de ações, demonstrar para a população quais são as bandeiras que o pretenso candidato tem. E isso permite que você haja de uma maneira, desde que adequadamente e com zelo, né? Você pode ter uma preparação muito grande para o pleito e chegar numa condição muito favorável. Então, toda aquela pessoa que souber se valer do Instituto da Pré-Campanha pode ter, durante os 35 dias, né, de campanha propriamente dito, de televisão, né, ou até mesmo todo o período de campanha, pode ter uma vida muito facilitada. Agora, aqueles que buscaram tão somente fazer postagens dizendo que são pré-candidatos, assim de uma forma mais superficial, na realidade não vão ter essa mesma vida fácil, né? Não vai ser tão tranquilo, porque o fato de ser permitido ao pretenso candidato expor as suas opiniões, expor as suas bandeiras, isso já era possível anteriormente, né? Muito embora havia uma certa restrição com relação à campanha extemporânea, mas isso, se fosse feito de forma adequada, anteriormente à vigência das atuais regras, isso já era permitido. Mas o que talvez seja o grande barato do Instituto da Pré-Campanha, e assim, obviamente, vou vindo para a pergunta, né? O que é permitido fazer é de que eu posso me expor de uma forma um pouquinho mais graciosa para o eleitor. Posso ter um pouquinho mais de flerte com o voto, sendo apenas restrito o pedido explícito de voto. Mas aqui é apenas uma sugestão, né, de que o fato de não somente pedir o voto, ele não é só dizer vote em mim, é não informar números, tá? Os números do candidato, os números do partido. Vamos imaginar o seguinte: a Daniele é candidata a prefeita, mas o carro dela está coberto de adesivos com o número do partido dela, ela é pré-candidata a prefeita. No momento em que ela está expondo a numeração que ela vai utilizar durante o período eleitoral, pode restar configurado um pedido explícito de voto. Assim como para o vereador também ter número do seu partido no seu veículo estampado, porque o voto se dá na legenda. Então, são coisas que você precisa ter cuidado. Posso ter adesivo do meu partido no meu carro? Sim, pode. Mas pode ter número? Não é indicado que se tenha.
Então, são coisas... A pré-campanha, ela permite muito, possibilita com que as pessoas... É possível que as pessoas deem saltos qualitativos para as eleições, para que a eleição se torne muito favorável. Agora, ela também pode ser uma grande armadilha, a ponto de fazer com que, somente considerando de que a vedação, né, para a pré-campanha que não pode pedir voto, não é só o fato de não pedir voto. Tem algumas outras situações que devem ser consideradas, mas, basicamente, tudo é permitido, a não ser pedir voto de forma explícita. Sim. Doutor André, a gente tem recebido muitas dúvidas em relação às ações sociais durante a pré-campanha. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas que têm a ver com isso, o que o pré-candidato pode e não pode, o que poderá ser usado contra ele, né, durante a pré-campanha, se ele fizer as ações sociais. Por exemplo, tem aqui algumas perguntas, né? O candidato pode doar, né, o pré-candidato pode doar cesta básica, álcool em gel, fazer ações sociais em ano eleitoral? Tá? Aí tem outra aqui, que é tudo no mesmo sentido. Podemos fazer doações de cestas e de máscaras através de uma entidade não ligada ao candidato e a entidade agradecer o candidato por meio de suas redes? A gente tem recebido inúmeras perguntas em relação a essas ações sociais que eles já vinham fazendo. O que o senhor pode dizer sobre isso? Daniele, eu costumo dizer de que de boas, assim como é um ditado comum, que de boas ações o inferno está lotadinho, né? Então, vejam bem. Qualquer tipo de vantagem prometida, concedida em favor do eleitor pode configurar um crime eleitoral por captação ilícita de sufrágio. Tudo aquilo que é vedado em período eleitoral também o é em período de pré-campanha. Tá? Então, eu não posso realizar nenhum tipo de doação transvestida ou, né, de alguma forma que tem algum valor, velada, né, doutor? Que tem algum valor, ou seja, tendo algo que tenha valor. Expressado em valor econômico, qualquer vantagem, ele pode configurar um crime eleitoral. E nós precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Então, uma regra de ouro para quem é pré-candidato é observar sempre de que, se não sabe o que fazer durante a pré-campanha, sabe que não deve fazer em pré-campanha aquilo que durante a campanha lhe é proibido. Então, se é proibido dar, trocar, fornecer, comprar de alguma forma e ferir o princípio da isonomia de oportunidade entre aqueles que disputam o pleito, também não é em pré-campanha. Então, isso às vezes tudo não é considerado. Proibido na campanha vale para a pré-campanha. Olha, o Renalvo Alves falou um negócio interessante aqui. Quem quiser fazer doação, faça apenas por altruísmo e não para se promover. Ou seja, se você quiser, vai lá, compra, paga, mas não fala para ninguém, né? Faz a sua boa ação de escondido. Daniele, assim, nós temos alguns problemas. Vou usar aqui um exemplo clássico, né, de um estado do Nordeste, não vou citar, mas é conhecido esse fato, onde vereadores acabaram fazendo doações de álcool gel, de máscara, sim, e foram opostas contra eles representações eleitorais por captação, por campanha fora de tempo, por crime eleitoral, né, basicamente, por conduta vedada lá do artigo 73. Da 9.504. Então, não é permitido em campanha eleitoral, também não é permitido em período de pré-campanha. Além de tudo, essa tentativa de ter a graça do eleitor com a entrega de um bem, ela fere o grande princípio eleitoral, que é da igualdade de oportunidade, isonomia de oportunidade entre aqueles que disputam o pleito. Porque talvez eu, André Camilo, tenha condições de comprar insumos das mais variadas ordens, mas a Michele, que é minha opositora para o mesmo cargo, não tem. Então, por conta disso, a regra tenta equiparar os desiguais através das proibições. Então, será muito... ter usado uma situação assim que
que é bastante corriqueira. As pessoas têm colocado tudo na conta do Covid, tá? Basicamente, nos últimos meses, tudo pode em razão da Covid. Mas se nós continuarmos acreditando tudo na conta do Covid, né? Mas pode fazer isso porque isso é um trabalho social, um trabalho voluntário, eu vou estar salvando os vidas. Mas se continuarmos acreditando isso na conta da Covid, em determinado momento, nem o tio Patinha será um cofre tão grande para guardar tanto valor acreditado numa única conta. Isso, em algum momento, não vai surtir o efeito positivo. Não, então, e vai estar... a ação social... doutor André, e vai estar assim o Brasil inteiro nessa desculpa do Covid. Então, meio que vai nivelar o... Tipo, não, isso aí tudo é abuso, propaganda eleitoral antecipada. Ninguém vai se utilizar do Covid, do coronavírus, para fazer propaganda eleitoral, para fazer abuso do poder econômico. E pode gerar muita cassação de mandato. Né? A gente vai falar depois sobre impulsionamento e o caso da senadora que perdeu o cargo. Pois é. Então, assim, uma das grandes sugestões é que se tenha cautela. Todo aquele que pretende disputar um cargo público nas eleições, seja 4 de outubro, 15 de novembro, ou a data que for definida, que tenha cautela. Boas ações, se não me engano, a passagem bíblica é Marcos 6, o que a mão esquerda faz, a mão direita não deve saber, não deve ver. Se quer fazer uma boa ação, quer fazer um trabalho social, faça. Mas não misture boa ação com a atividade política, porque as duas não fazem parte do mesmo rol, né? Não se utilize da ação social para fazer propaganda eleitoral na pré-campanha. Se isso ficar claro, é propaganda eleitoral antecipada, conduta vedada, você pode perder seu mandato, caso seja eleito. Certamente, né? Então, nós vamos avisar. Não, e assim, e a gente tem, assim, né, alguns pré-candidatos conversando com a gente, falam, mas fulano tá fazendo. Gente, olha para você, a gente sempre fala isso, olha para você. Você tem que ser, né? A gente sempre bate nessa tecla. Ser político, você tem que ser você. Não olha para o vizinho. É que nem aquele estado de mãe, né? Você não é os outros, né? Que mãe se fala assim pra gente, né? Um exemplo muito bom, Daniela e Michele, é o seguinte, hoje me perguntaram assim, uma Câmara, né, com 13 vereadores, então, grande, 95% das câmaras são de municípios até 50 mil habitantes, então uma Câmara um pouco maior. E aí a pergunta era, por que eu não posso fazer se na Câmara do município tal que tem 200 mil eleitores fizeram? Eu disse o seguinte, 200 mil habitantes daquele município, mas ninguém te contou que lá já caçaram 3 vereadores nesse ano, né? Ninguém te contou isso, por conta dessas situações. Então, Maria vai com as outras, é um ditado antigo, não faça isso. Gente, o Ministério Público Eleitoral Estadual, que tem tudo quanto é cidade, tem um representante do Ministério Público Eleitoral, ele vai estar em cima dessas ações sociais de Covid, mas é em cima, porque ele sabe que todo mundo está se utilizando disso aí para fazer propaganda eleitoral antecipada. Então, a chance de cair é muito alta. E vale lembrar sempre também que a Justiça Eleitoral tem uma questão jurisprudencial muito interessante, né? Que é uma duração curta, às vezes, de 2 anos, porque é o tempo de se trocar a configuração dos tribunais e do próprio Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais, e a jurisprudência acaba se moldando a uma nova realidade. Isso. Então, talvez aquilo que se aplicou na eleição de 2018, nas eleições de 2020, não vão mais ter a mesma, não vai haver a mesma sorte, né, por parte daquele, porque o primeiro momento em que se aplicou o Instituto da pré-campanha foi nas eleições de 2018. Então, se criou uma jurisprudência nova. Alguns fatos ainda não foram enfrentados pelas decisões judiciais. Isso vai certamente permitir, né, que se tenha decisões até mesmo o mais abrangente possível. Até porque a gente vai fazer case nessas eleições municipais. Pré-campanha de eleições municipais será a primeira. Então, essas regras ficam muito mais sedimentadas nas próximas. Então, é melhor maneirar nessa pré-campanha. Apenas para fazer uma referência, me perdoe, e que eu acabei não dizendo quando a Daniela me perguntou. Vale lembrar sempre que a 9.504, que é a Lei Geral das Eleições, ela estabelece um capítulo específico, lá do artigo 73 ao 78, de condutas chamadas condutas vedadas aos agentes públicos, tá? E essa condição de execução de ações sociais já está prevista nessa regra, então não é uma regra nova.
Essa lei é de 97. Então, é um dispositivo que diz expressamente de que há uma exceção para doações, para execução de ações sociais, desde que já estejam autorizados em lei e em execução orçamentária. Agora, não pode ter criado no final do ano passado e já executar nesse ano. Deve ter, no mínimo, ter cumprido um orçamento no ano de 2019. Já deve ter sido aplicada. Tá? Não basta apenas que no final do ano passado o gestor ou até mesmo os vereadores, vamos começar alguma coisa agora para que no próximo ano que vão aprovar, para que no ano que vem a gente consiga, né, colher frutos políticos dessa ação social. Não, ela deve estar sedimentada no universo da gestão pública municipal. Não é algo novo, não é o primeiro ano que você pode aplicar. Ele já tem que ter enfrentado essa atividade social, já deve ter gerado os seus efeitos no exercício de 2019, não só a lei ter sido aprovada em 2019. Né? Entendido. Exatamente. Outra pergunta, Márcio, boa noite a todos. Wilma, Patrícia, boa noite. Cláudia, Júnior, Renato. Aqui podemos fazer impulsionamento nas redes sociais? Na pré-campanha. Essa é a pré-campanha. Vou primeiro fazer uma referência bem interessante, Michele e Daniele. Na regra que estabeleceu o Instituto da Pré-Campanha, não foi estabelecido pelo legislador um período de início. E há aí uma grande divergência doutrinária, inclusive, dizendo de quando inicia a pré-campanha, qual o marco inicial, temporal de início. Bom, alguns colegas, né, fazem a referência de que isso se inicia no primeiro dia do ano das eleições. Eu entendo de que pré-campanha você pode fazer sempre. Por exemplo, eu, André Camilo, posso me declarar pré-candidato a presidente da República nas eleições de 2020, desde agora, porque não há um prazo específico. O que acaba acontecendo, então, com a questão dos impulsionamentos? Bom, o que eu tenho orientado para os clientes, né, e de um modo geral para todos os vereadores que questionam, é de que você, ao fazer qualquer tipo de impulsionamento, porque existe uma coisa bem interessante também, que são pré-candidatos ocultos, né? Nós temos ainda a figura do pré-candidato, porque não há uma obrigação da lei, assim como não há uma determinação de espaço-tempo para início da pré-campanha, também não há uma determinação da lei, uma obrigação de que eu me declare pré-candidato para daí, então, poder concorrer a uma vaga. A obrigação é de que o meu nome seja aprovado pela convenção partidária. Então, eu posso ser pré-candidato e fazer impulsionamento a qualquer tempo. E eu não falei para ninguém, eu não me declarei pré-candidato, mas eu continuo fazendo impulsionamento. Então, qual é a regra? Para aquele que se declarou, tanto como para aquele que não se declarou. É se valer de recursos que sejam condizentes com uma realidade dentro de uma normalidade. Tá? O que aconteceu com a senadora... Selma Arruda. Selma, isso. É um exemplo que deve ser seguido. Ela foi condenada por Caixa 2 por Caixa 2 e por abuso do poder econômico. Abuso do poder econômico. Que basicamente gerou em torno da contratação de uma empresa que fez o trabalho de marketing em torno do nome dela em pré-campanha. Ela gastou R$1 milhão em funcionamento. E também algo na casa do R$1 milhão de campanha eleitoral. Então, quer dizer, ela extrapolou aquilo que seria tido como prudente, né? É algo fora do comum você gastar R$1 milhão em impulsionamento de Facebook, né? Isso completamente foge da normalidade. Então, para aquele que quer fazer impulsionamento em rede social, faça dentro de um critério onde você não vai gastar uma fortuna em impulsionamento, porque isso pode configurar abuso do poder econômico, sim. E aí te levar a ser objeto de uma representação eleitoral ou até mesmo de uma ação de impugnação de mandato eletivo, né? Vai depender aí do Ministério Público como ele vai se portar. No caso da senadora, perdeu o cargo, perdeu o mandato dela de senadora, né? Imagina, uma senadora perdeu o cargo. Né? Então, qual seria o alto risco? Então, esse impulsionamento das redes sociais, não há uma regra, né, doutor André? Não há nada na legislação escrito. Há uma permissão de ter o impulsionamento. Então, quando você faz o impulsionamento, quando que você já vai ter pode-se dizer, um risco mais alto, né?
você já faz um impulsionamento, que você já se diz pré-candidato, que você usa algum slogan, alguma hashtag, alguma marca que você já vai usar na sua campanha, ou que você já usa o número de um partido, que tudo remeta à sua campanha, você já está correndo um risco bem alto. E outra coisa, a pessoa só pode doar para sua campanha 10% do seu teto enquanto pessoa física. E 10% também do valor do teto da campanha, não é? São essas duas regras. Um assunto bem interessante, Michele, que é a seguinte situação. Todos aqui... primeiro que esse é um trabalho de marketing, não é muito jurídico, mas eu costumeiramente trato sobre esse assunto do ponto de vista, às vezes, quase que da lógica. Não há nenhuma vantagem para quem pretende disputar uma vaga, né, nas eleições, declarar-se pré-candidato. Primeiro, porque eu vou trazer para mim todos os olhares dos meus opositores, ou daqueles que pretendem a mesma vaga do que eu. Então, exatamente. Que eu pretendo. Ou seja, as pessoas vão me fiscalizar mais. Eu serei mais fiscalizado. Como, por exemplo, eu me declaro e a Daniele não se declara para o mesmo cargo. Ninguém sabe da Michele, ninguém está vendo os impulsionamentos dela, mas eu me declarei, todo mundo vai começar a olhar para mim. A Michele vai fazer material de pré-campanha, material específico de pré-campanha, né? Vai fazer logomarca de pré-campanha, porque isso tudo tem que ser dissociado. Eu não posso utilizar logomarca de pré-campanha durante a campanha, porque é uma questão financeira. Senão você aplicaria recurso de Caixa 2, cometeria o crime de Caixa 2, porque é um recurso que não foi devidamente contabilizado durante a campanha, você pagar para fazer um material em pré-campanha e depois, durante a campanha eleitoral, você usar o mesmo material e esse valor, e esse trabalho, né, executado que pode ser expressado em valor econômico, não for contabilizado. Então, teria um crime de Caixa 2. Então, a Michele vai fazer esses procedimentos, ninguém vai olhar para ela. Ela vai estar fazendo o trabalho dela como pré-candidata e as pessoas não vão fiscalizar o trabalho dela. Mas meu, sim, porque eu me declarei. Porque as pessoas, inclusive a Michele, vai me... Você vai dar munição para o seu adversário. Exato, munição. Munição para ele fiscalizar a sua vida e... Dizer que não há vantagem alguma em dizer que se é pré-candidato, não há vantagem. Na realidade, a pré-campanha é um período que permite àquele que pretende buscar uma vaga em um determinado mandato público que ele se prepare. Preparação. Tá? Período de preparação. Você tem uma série de permissivos legais, mas não só de permissivos legais, mas também um período para que você possa se qualificar. Então, trabalhos como o que vocês desenvolvem, né, são trabalhos importantes, porque além da construção do eu vereador ou do eu prefeito, da minha campanha, como eu vejo a imagem, como eu transmito a minha imagem para a população, como eu transmito as minhas ideias, esse trabalho, eu também tenho que ter um período de preparação para disputar o pleito, porque é um jogo, é um grande jogo, e como para qualquer jogo, você não pode se lançar sem conhecer as regras. É período para entender as regras eleitorais, para entender as necessidades, as obrigações, né, próprias da disputa, para saber se você tem os documentos adequados, conhecer o calendário eleitoral. Entender a dor da sociedade, né? Como que ele pode fazer para poder solucionar aquela dor, né? Perfeito, é isso aí. Também entender qual é o nicho de representatividade que você tem. Tanto é que o próprio Tribunal Superior Eleitoral tem, né, tem discutido muito essa necessidade de criar um novo mecanismo de representação, tentando talvez alterar a lei para o sistema distrital misto, que é um mecanismo que torna cada vez mais relevante a representação, né? Então, conhecer quem você representa, como representar essas pessoas, como agir frente a essas pessoas. A própria vaquinha virtual é um instrumento inicial, é um pontapé inicial para isso, porque a partir do momento em que você
contratou a vaquinha e as pessoas começam a fazer doações de R$50, de R$20, dependendo já é um eleitor. Você começa a entender quem são os seus eleitores, porque quem patrocina para sua campanha é seu eleitor, ele confia em você. São pessoas que têm de 18 a 25 anos, esses dados você tem como coletar. Então, o período de pré-campanha não é basicamente, não diz basicamente somente sobre as possibilidades jurídicas ou impossibilidades jurídicas, mas, antes de tudo, um período de aprendizado, de autoconhecimento, de conhecimento do campo de batalha, de conhecer quem são os opositores. Ele é muito mais amplo, mas algumas pessoas ainda tendem a limitar a pré-campanha a algumas questões mais singulares, né, da lei, mas não dessa amplitude. E eu acho que as lives que acompanhei com o, meu Deus do céu, com o Maianelli, não poderia deixar de acompanhar, porque ele é um queridão, né? Carlos Maianelli. Acompanhei também com um outro, me esqueci, agora me fugiu o nome do... Paulo Vieira, nós fizemos, com a doutora Mônica também, que é direito municipalista. Acho que a primeira e depois um outro... Marcelo Vitorino, nós fizemos também. São excelentes ferramentas para que as pessoas possam entender a sistemática, tá? Para usar como exemplo, semana passada, então, a gente teve a aprovação no Senado, a aprovação em primeiro e segundo turno no Senado da PEC 18 de 2020, né? Que pretende, então, adiar as eleições. Para que vocês tenham uma ideia, isso aconteceu na terça-feira à noite. Na quarta, eu acordei com, sei lá, 370, 380 mensagens no celular, WhatsApp, né? Pessoas perguntando. Quer dizer, então, que agora mudou as regras eleitorais? Porque senadores, assessores de senadores encaminharam uma série, passaram a noite fazendo cards. Agora as regras, as datas são essas. Atenção às novas datas. Espera aí. Eu falei a mesma coisa. Eu não... Foi um grande desserviço, porque agora nós temos que essa PEC tem que enfrentar a Câmara dos Deputados. E as pessoas dois turnos ainda na Câmara, né? 300 preparadas, que já estavam acreditando que estava tudo resolvido. Diga, Michele, perdão. Não, eu também não fiz nenhum. Você não vai fazer post? Eu falei, não vou. Que uma PEC, são 2 turnos em cada casa. A recém passou no Senado e vem para a Câmara. E na Câmara tem 513 deputados ainda, que a gente sabe como é que é. Então, agora, o que se tem notícia é que essa semana estão tentando colocar na pauta que já costuraram um possível acordo para o adiamento das eleições. Então, assim que a Câmara voltar e for encaminhado para promulgação, nós iremos fazer um post com todas as regras, mas assim, já com as regras que irão ocorrer. E com certeza eles vão agilizar isso aí, porque o TSE tem que fazer nova resolução, estabelecer novo calendário. E aí a gente já pode falar um pouco, doutor André, que com o adiamento das eleições, que se fala, né, 15 de novembro e 29, alguns prazos já precluíram, né, que foi o prazo da filiação, alguns prazos já precluíram, e outros prazos podem ser alterados. Aqueles prazos de 6 meses podem ser que não vai mais dar mais tempo de fazer, porque se for dia 15, não vai ter 6 meses para a eleição. Então, a pessoa já vai ter que ter... É o que eu ia te dizer, olha só. Agora, dia 4, sábado, finaliza-se, encerra o último prazo de desincompatibilização. Sábado. Exato. Dificilmente, durante esse período de segunda, de amanhã, de terça até sábado, essa matéria vai tramitar na Câmara dos Deputados e será aprovada, e aí o texto vai ser promulgado. Mas olha só, se eu não conheço minimamente a tramitação processual. Acredito. Isso importa em dizer que muitas pessoas que estão contando com eleições, já dando como favas contadas a eleição no dia 15 de novembro, e que não se desincompatibilizarem, acreditando que vai ser editado um novo cronograma, vão ter problemas. Então, importante que nesse período de pré-campanha você prestar atenção no cronograma. O que está acontecendo na Câmara dos Deputados só vai entrar no universo, no mundo jurídico, depois de promulgado.
Então, até durante esse primeiro momento, está tudo como o status quo, está tudo como foi estabelecido, com eleições em 4 de outubro. Estamos trabalhando com essas datas, inclusive, com esses prazos e com essas datas. Depois da publicação, bom, aí é outra coisa. E é isso que eu ia dizer, as pessoas não vivem o amanhã sem viver o hoje, né? Exato. E às vezes pré-campanha as pessoas já se acham candidatos e já estão agindo como se candidatos fossem e esquecem de fazer as ações mais básicas, né? Que é conhecer regra de jogo. Não se joga sem conhecer regra de jogo. E conhecer principalmente o processo legislativo, né, doutor? Porque no caso de vereador, tem que estar atento ao processo legislativo federal, né? Porque eles vão participar do processo legislativo municipal. Então, é importante saber o que acontece aqui, porque rebate nos municípios, né? Aqui que eu falo que a gente está em Brasília, né? Eu acompanho o processo legislativo há 12 anos. Sim, Daniele, é um dos trabalhos mais árduos que se tem na atividade de consultoria no Legislativo Municipal, é fazer com que os parlamentares locais entendam de que aquilo que se aplica ao processo legislativo federal se aplica ao município. Não existe customização do processo legislativo. Vez ou outra aparece alguém querendo inventar a roda, né? Agora não é assim, mudou. Olha, se não mudou a capa da minha Constituição, se não houve outra promulgação, a resposta que eu dou é dessa forma. Agora, pode ter acontecido alguma coisa durante o café da manhã e o almoço que eu não sei, mas, enfim, isso sempre é possível, né? Então, aquele que pretende concorrer a uma vaga do Legislativo tem que ter vontade de conhecer. Do contrário, ele cai na vala de ser só mais um. E aí, ser mais do mesmo, em pré-campanha ou em campanha, não serve para absolutamente nada, né? É isso que eu falo, doutor André, que eu vou pegando a tua deixa que você falou, que o candidato tem que se preparar, tem que treinar para a competição, se preparar para o jogo, para o desafio. É isso que eu falo sobre a inteligência política. O que é inteligência política? A gente tanto fala. É unir o conhecimento, o desenvolvimento do ser político, ser para ter, com um conhecimento das regras eleitorais e com um conhecimento do marketing, saber o que se faz uma campanha, como se planeja uma campanha, o que você precisa de uma campanha, né? E para saber que profissionais você tem que se contratar, como é que você tem que entrar nesse jogo, né? Saber quais as armas que você tem que adquirir, ou se você não vai adquirir, se você não vai aprender, se você vai contratar, ou se você vai dar algum curso, alguma coisa para essa pessoa aprender, mas você tem que se preparar. Isso é ter inteligência política. Inteligência política não só faz parte da estratégia eleitoral para vencer, é uma estratégia, é inteligência na pré-campanha e na campanha para vencer as eleições, mas também para te preparar a ser um político profissional, a ser um político de sucesso. Se você quer enfrentar umas eleições municipais, que é um desafio grande, que é um desgastante emocionalmente, fisicamente, financeiramente, uma série de coisas, é porque você, com certeza, tem valores, uma missão e um propósito. E se você tem isso, você vai querer ter um mandato inteligente, assim como uma candidatura inteligente. Então, isso veio eu fico muito feliz de escutar esses grandes profissionais do direito, né? E você, como representante da UVB, o quanto é importante esse treinamento dos pré-candidatos a se prepararem para a competição com um objetivo que eu acho que é um objetivo de Brasil, né? Todo mundo quer trazer para o nosso Brasil melhores projetos de lei, melhor fiscalização do nosso município, melhores políticas públicas, que é um grande papel do vereador e do prefeito em gerir a sua cidade. Então é isso, doutor André. E tem também mais umas perguntinhas aqui. Tem umas perguntas aqui, Michele. Vocês me permitem fazer uma complementação? Claro. Olha, um grande contrassenso em algumas situações. As pessoas, elas têm a importância, têm igual importância em todo e qualquer lugar. Por exemplo, vou usar aqui só porque me ocorreu. Sérgio Moro, na minha cidade, seria mais um. Se ninguém soubesse que ele era o Sérgio Moro. Seria mais um na rua. Assim como eu sou mais um na rua.
Tem várias outras pessoas com um grau de importância para a sociedade muito maior do que eu, e muito maior do que o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro. Agora, vocês vejam só o que aconteceu quando o ex-juiz Sérgio Moro aceita assumir a cadeira de ministro da Justiça no Brasil. Ele vai fazer um curso de media training. Mas ele é uma figura gigantesca. Nós não podemos negar isso. É um fato inegável. Por que alguém que está nessa condição se coloca na situação de aprendiz e diz, olha, agora eu vou viver uma outra realidade. Eu vou estar num outro meio, do qual eu não estou habituado, do qual eu não conheço as regras, uma situação completamente nova. Eu preciso me preparar para isso. Exatamente. Okay? É fantástico. É um grande exemplo de uma pessoa, de uma personalidade pública, relevante para o país, dizendo, eu preciso melhorar, porque é um local que eu não estou habituado. Mas a gente vê muitos maus exemplos de pessoas que se acham tão importantes quanto os cargos que irão ocupar e que, não, isso eu tiro de letra. Eu ouvi, inclusive, um tempo atrás, alguém dizer assim, prefeitura que nem essa, eu administro, sendo proprietário dos negócios que eu sou, eu administro 4 ao mesmo tempo. Deu 3 meses, não sabia nem por que lado abrir a porta da prefeitura. Então, exatamente. Tem que ser a vulnerabilidade, né, doutor André? Nós temos uma parte de treinamento que a gente coloca a gestão pública aplicada para a campanha. O que os candidatos precisam saber sobre gestão pública, até para utilizar como argumentação. Então, é uma série de fatores que vai trazendo a inteligência política. Doutor André, muito bem colocado, né, o exemplo do Sérgio Moro, é se preparar para o desafio, né? Se preparar, todo mundo que vai entrar no desafio, seja ele já conhecido, para quem está em reeleição, seja ele para quem vai entrar na primeira vez, ninguém se ache autossuficiente, todo mundo é vulnerável. E todo mundo tem que aprender, ainda mais numa eleição digital, em meio a uma crise. Então, vai se sair aquele que treinar, treine até tornar-se. Então, aquele que treinar, aprender, correr atrás, para se especializar, para ter uma inteligência política, vai levar vantagem nessas eleições. Eu vi aqui um comentário, deixa eu ver onde é que está aqui para cima, mas como me destacar em meio a tantos partidos, em tantos concorrentes, na compra de voto? Justamente isso, em sendo um ser político autêntico, com propostas, sabendo o que você pode prometer, o que você pode cumprir, sabendo nichar os seus eleitores, tendo estratégia eleitoral, tendo inteligência política na sua pré-campanha e na sua campanha. É planejamento. Planeja a sua pré-campanha, planeja a sua campanha, faça um plano de ação, estude o que você precisa, quem que você vai precisar de ajuda, porque sozinho você não faz, você faz até uma campanha com baixo custo, que essencialmente é muito digital, mas você não faz uma campanha sem gente. Então, você vai precisar de pessoas. Pouco tempo, e tem muitas perguntas, vamos ver se o doutor André consegue sanar mais alguma. Eu vi aquela minha avó da André, tem muita gente perguntando aqui, a mesma pergunta é mais em relação às redes sociais. Vamos ver se eu consigo esclarecer um pouco. O vereador vai, deixa eu ver, tentar reeleição. Pode continuar com o mesmo Instagram, Facebook, Twitter, ou deve mudar durante a campanha, a pré-campanha, e depois mudar a rede social na pré-campanha? Tem umas 3 ou 4 perguntas nesse mesmo sentido. Eu vou fazer uma citação aqui breve de um amigo recente que a gente começou uma amizade recente, que é o seu Valdir Binti, através de um outro grande amigo, que é o Mug, aqui de Lagoa dos Três Cantos, uma cidade bem próxima, mas 2 pessoas de uma genialidade enorme. E ele me disse o seguinte: nunca desperdice, eu não sei de onde veio essa informação que ele passou, mas isso me marcou muito numa conversa nossa virtual. Nunca desperdice uma boa crise. Tá? As pessoas não têm... quando elas acordam pela manhã, você tem que agir da mesma maneira até a hora de dormir. Você bota uma roupa e fica o dia todo com aquela roupa.
tá? A não ser que aconteça alguma coisa e no decurso do dia vocês têm que trocar. Então, se eu sou pré-candidato, a minha vida não pode ser deslocada das minhas atividades. A minha vida não pode, eu não posso ser em determinadas horas do dia pré-candidato, em outras horas do dia advogado, em outras horas do dia marceneiro, como eu sou, ou músico, como eu também exerço função, às vezes ou outra. Eu sou uma única pessoa o tempo todo. Na rede social, tenho que ter um Facebook de pré-candidato, um Facebook de... Não necessariamente. Agora, eu não posso, eu preciso tomar um certo cuidado e realizar o que a gente chama de faxina, que é importantíssima a faxina nas redes sociais. Aqueles que já foram candidatos nas eleições de 2016 precisam se ater ao fato de que em determinado momento o Facebook te lembra de postagens ocorridas no ano de 2016. Há 4 anos você postou tal coisa. E Verdade. As regras do 2016, elas não são as mesmas de agora. E Exato. isso pode trazer alguns prejuízos. Então, assim, fazer uma faxina na tua rede social, excluindo publicações com informações eleitorais, com número, com slogan de campanha, com número de partido, isso é importantíssimo. Tá? Manter um Facebook, uma rede social, né? Porque existem várias, mas enfim, para não fazer nenhum merchan aqui em favor desse ou daquele, mas manter uma rede social ativa, com postagens diárias, sobre temas que são desde a sua vida pessoal, até mesmo as suas opiniões político-partidárias, ou até mesmo situações envolvendo o cotidiano da vida das pessoas, é relevantíssimo, porque você acaba gerando, né, engajamento dos teus seguidores, e as pessoas começam a ver em você aquela pessoa que vão ver em você um representante digno de receber o voto. Então, eu não gosto dessa situação. Tem um Face para isso, um Instagram para aquilo, um Twitter para não sei o quê. A mesma coisa. Eu, pessoalmente, tenho uma conta particular, uma conta minha, que é gerenciada por mim, pessoal, que eu coloco as minhas coisas pessoais, e tem uma conta do escritório, mas aí são postagens profissionais. Mas são duas situações que o pré-candidato não pode entrar nessa armadilha, porque aí você não sabe que hora está falando pré-candidato e que hora está falando aquela pessoa que eu acredito que conheço, né? Porque o marketing, às vezes, pode falar mais alto em determinado momento e criar uma confusão na mente do eleitor. Eu não gosto. Prefiro que se tenha cuidado com regras, mas que se utilize uma única rede social e que se faça publicações conforme determina o espaço-tempo para aquelas publicações. É período de pré-campanha, então, publicações de pré-campanha. Período de campanha, publicações de campanha. Na mesma rede social, né? Amiga, nós temos várias perguntas aqui na lista de transmissão que o pessoal enviou essa semana. Gilvânia, quando pode pedir o voto mesmo, já que as urnas é só em novembro? A gente já falou sobre o adiamento das eleições, sobre o prazo. Você vai pedir voto quando começar a campanha. Exatamente. A princípio, pelas regras... 45 dias... 45 dias pedir voto. A partir de 16 de agosto já pode fazer campanha, pelas regras atuais. Se alterar, aí é outra regra. Mas, a princípio, a partir de 16 de agosto... Uma dica que a gente dá, doutor André, no momento da pré-campanha, para que os pré-candidatos já vão fazendo um cadastro das pessoas que os apoiam. Então, assim... Isso, ou a vaquinha eleitoral... Ou pessoas que acreditam, né, que têm os mesmos valores, que acreditam no projeto, que acreditam no pré-candidato como vereador ou um prefeito, vai cadastrando, porque no momento de pedir voto, você já tem catalogado aquelas pessoas, e aí sim é o momento de você ir pedir voto, né? Exatamente, vai fazendo sua lista de transmissão. Por isso que a pré-campanha é período de preparação, né? Você não vai esperar abrir o período eleitoral dia 16 para fazer um relatório de possíveis eleitores, possíveis patrocinadores, possíveis cabos eleitorais. Você já tem que ter isso pronto antes, né? Obviamente. E eu acho extremamente saudável que faça, e inclusive que se reveja essas listas conforme as postagens vão sendo feitas e o engajamento vai acontecendo. A vaquinha eletrônica, ela serve tem esse condão de demonstrar efetivamente se aquela pessoa que está na tua lista, ela quer ou não que você seja candidato. Exatamente. Luciana, tem muitos eleitores me perguntando sobre a transferência do título do eleitor e também se quem não conseguiu fazer a biometria vai poder votar.
São dúvidas que não consigo falar para eles, pois com a mudança das eleições, eles estão perdidos e a da transferência para fazer a biometria vai até o dia 6 de maio de 2020. Bom, já precluiu, né? Já precluiu. Os prazos que já passaram não vão... Prazos já passados, já... O que prazo precluído, bom, lamentavelmente, né? O brasileiro adora deixar para depois. Nós temos um prazo que é a prestação de contas dos partidos, né? E também estamos tendo problemas com o PJE dos tribunais na apresentação das prestações de contas, mas todo mundo gosta de deixar para o último dia. Ocorre isso. É um grande mal de nós brasileiros, porque eu não estou fora desse grupo, né? Eu me incluo nele. Mas deixar para a última hora, podemos ter qualquer ato, né? E aí aconteceu o que aconteceu. Entramos no meio da pandemia e muitas alterações eram possíveis ser feitas através de requerimentos simples, por marcação através de e-mail. Não foi feito porque as pessoas não prestaram atenção, não pediram informação, né? Mas enfim, muita gente conseguiu trocar o título, fazer novos cadastramentos até o prazo, desde que seguisse aquelas regras que foram estabelecidas, inclusive pelo Tribunal Superior Eleitoral, com uma divulgação bem ampla, né, disso. Outra coisa que estão muitas aqui, ó. Pré-candidato, tem várias aqui das ações, que ele pode participar de live de um artista para arrecadar dinheiro para ação beneficente. A gente já falou as regras das ações sociais no início da live. Tem outras perguntas, essas perguntas aí, doutor André respondeu quase todas. Tem outras chegando aqui? Eles querem saber a dúvida das lives, se pode fazer live. Das lives e, doutor André, sobre a convenção. O que eu preciso saber sobre a convenção? Você poderia falar um pouco? O que eu preciso saber sobre a convenção? Bom, eu primeiro preciso conhecer as regras do meu partido para as convenções. É a primeira grande dica você é pré-candidato, conheça as regras do seu partido para a realização das convenções. Existem regras no âmbito da legislação federal, mas cada partido tem suas nuances, porque é permitido em fase da autonomia dos partidos. Então, saber quem são os convencionais, quando vai acontecer a convenção, aonde vai acontecer essa convenção. É permitido pela lei que eu faça a campanha intrapartidária 15 dias antes da convenção. Exatamente. Então, que eu saiba do dia em que será realizada a convenção e trabalhe os convencionais. Por exemplo, se eu sou pré-candidato a prefeito, obviamente, entre 3 ou 4 nomes, eu posso fazer pré-campanha dentre os convencionais no período de 15 dias antes da convenção. Então, isso é permitido. E conhecer os convencionais é relevante. Você não vai chegar no dia da convenção e descobrir que os convencionais são todos favoráveis a Michele e me odeiam. Bom, você não vai se declarar candidato, vai gastar, vai fazer investimento, enfim. É importante conhecer basicamente essas regras. Ter também os documentos já à mão, como, por exemplo, saber onde encontrar as certidões, realizar fotografias, teste de fotografia. Você pode já procurar documentos como documentos de escolaridade, deixar isso tudo à mão, para que no dia da convenção, se o seu nome for aprovado, aí sim você já tem todos os documentos à mão para poder fazer o registro, o encaminhamento do seu pedido de registro de candidatura. Isso é algo indispensável para qualquer pré-candidato. Ter à mão aquilo que é necessário para quando o nome for aprovado durante a convenção, que deve, pela regra atual, acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Exatamente. E sobre as lives? Pré-candidato pode fazer lives? Já respondemos. Qualquer um de nós pode participar de uma live, né? Pode participar de live. Vai depender do teor da live, né? Obviamente, você não vai poder participar, por exemplo, o que acontece com os pré-candidatos podem realizar reuniões, tá? Reuniões com correligionários, com apoiadores, só não pode realizar um comício público, né? Tranca a cidade, bota lá uma carreta, carro de som e faz um comício lá e fala que aquilo ali é uma reunião de apoiadores, quando na realidade seria um comício disfarçado. Então, posso participar de live, não tem problema nenhum, posso expor as minhas opiniões, desde que não infrinja as regras, por exemplo, que vão me trazer um prejuízo no quesito crime eleitoral. Mas pode participar, sim, não há vedação na participação nas redes sociais.
Você pode fazer live solidária, é aquilo que a gente falou das ações sociais. Você já se declarou pré-candidata, vai ter mais chance de correr em fiscalização. Ah, não me declarei pré-candidata, vai fazer uma live sobre conteúdo, sobre suas ações políticas, sobre seus pensamentos políticos, não tem problema nenhum. Ah, você é músico e vai continuar fazendo live como músico. Pode continuar fazendo live como músico, já é essa a profissão. Mas aí você vai usar slogan igual de campanha, já vai colocar número de partido, já vai aí já começa a ter elementos de uma propaganda eleitoral antecipada. Então, você pode fazer tudo que enquanto cidadão comum, como se não quisesse ter uma candidatura. Né? Você pode... É aquilo que eu sempre falo, a pré-candidatura é um momento de criar reputação. Então, você pode, sim, e deve se utilizar das lives para fortalecer a sua posição política, seus questionamentos, as suas ações políticas, os seus pensamentos, enquanto pré-candidato. Agora, você não pode pedir voto de forma explícita, não pode fazer nada na live que caracterize uma propaganda eleitoral antecipada. Isso, é cuidar como é que você vai fazer. Mas poder, todo mundo pode e deve, né? Porque a live fica mais conhecida. São raras as situações em que algumas profissões deixam de poder ser executadas durante o período de campanha. Uma delas é a de locutor de rádio, né? A partir de 30 de junho, devem ser afastados dos programas, né? Então, talvez uma das poucas profissões, se não me falha a memória única, que tem uma vedação específica de exercício, né? Você não pode exercer ela durante aquele período, a não ser as desincompatibilizações que são funções públicas. Então, das privadas, basicamente essa. O músico pode continuar, pode exercer a sua função, o seu mistério de animador, desde que não use desse espaço para se valer de um palanque eleitoral. Mas pode, não há problema nenhum. Pode continuar fazendo. Posso participar de um programa gravado em formato de live? Pode. Tem aquela regra, né, doutora André? Programa de rádio e televisão para candidato pode participar, desde que não se lance como pré-candidato e não se utilize do programa para se autopromover. Também não pode comprar esse espaço, né? Esse é um outro detalhe importante. Não pode comprar o espaço, exatamente. Por exemplo, vamos imaginar uma coisa que a gente não falou, Michele, que eu acho interessante referir, é de que não posso forjar uma situação de live, tá? Para ocupar espaço de mídia com recurso, pagando para que isso aconteça, em detrimento aos demais, né? Então, quebrar esse princípio da igualdade de oportunidades. Vamos imaginar o seguinte, sou um grande empresário da cidade e eu compro um programa, 1 hora na rádio, com maior audiência aqui na região, e faço um programa. Se o programa não tem a minha pessoa como um locutor, mas tem uma outra pessoa que ficou o tempo inteiro falando de mim, exaltando as minhas qualidades, né? Lembrando de mim, me mandando abraço, me mandando beijo, foi bom a janta de ontem, os amigos que foram no futebol, essas coisas. Isso tudo isso é proibido, porque comprar espaço de mídia em pré-campanha caracteriza, né? Caracteriza um crime eleitoral. Então, não pode também, em pré-campanha, se valer dessa condição financeira para poder ter espaço de mídia. Você tem que, necessariamente, estar limitado àquilo que convites se você efetivamente foi convidado, você pode participar. Agora, se restar comprovado que esse convite for forjado para te dar espaço de mídia numa rádio, numa televisão, bom, aí tanto a rádio quanto a televisão, a emissora, né, fica sujeita às penalidades eleitorais. Exatamente, a responsabilização. Candidato já pode fazer adesivo dizendo que é pré-candidato? É aquilo que nós já respondemos. Poder até pode, mas para quê? Né? Exato. Daniele matou a charada. Por que você vai fazer um adesivo para dizer que é pré-candidato? Vamos imaginar o seguinte, você precisa, o que o pré-candidato necessariamente precisa, além de conhecimento. Então, contratar profissionais que tenham condição e capacidade de agregar valor à sua campanha. Tá? Então, vai precisar de um grande contador ou de alguém que conhece de contabilidade, né? Vai precisar de um advogado que tenha minimamente noção das informações que são importantes para a atividade.
e alguém que consiga, ou um marqueteiro, ou um mentor, alguém que saiba como criar o perfil político daquele pré-candidato. Agora, vai gastar com adesivo? Eu nunca aplicaria um único centavo no adesivo dizendo que sou pré-candidato quando eu posso contratar uma empresa ou contratar um profissional que vai dar para mim elementos de campanha que eu não tenho, como informação, como postura, desenvoltura numa rede social. Esses são investimentos bem feitos. Trainees, pessoas que tenham condição de agregar a minha campanha. Não adesivo. O adesivo não vai agregar valor algum. Não vai trazer sequer engajamento. Se você quer dizer que é pré-candidato, vai lá no Facebook e diz: André, eu sou o André Camilo e sou pré-candidato a vereador. Pronto. Não vai gastar com adesivo, porque os limites para gasto com campanha eleitoral, ele está limitado a 10%, né? E como grande parte dos municípios, o limite de 10% do gasto nas eleições majoritárias, como grande parte dos municípios, o gasto com eleições majoritárias está em 108 mil reais, o valor que o vereador poderá investir em campanha é de 10.800 reais. Então, eu vou gastar, de repente, 20 mil em pré-campanha, obviamente que eu abusei do poder econômico, porque eu extrapolei o limite. Passou o teto. Eu não tenho por que no material, quando na realidade eu deveria trabalhar a imagem, o conhecimento, a postura, a desenvoltura, o pensamento, conhecer é muito mais importante do que simplesmente conectar, né? Conectar com o eleitor. A gente fala nisso, conectar com o eleitor na pré-campanha. Uma das coisas que me entristece muito, Michele e Daniele, é o fato de que algumas pessoas ainda acreditam de que simplesmente postaram numa rede social. Alguém aí pode falar comigo? Isso é suficiente para criar engajamento? Ou, por exemplo, agora a última do final de semana, você me conheceu, qual é o André Camilo que você conhece? Isso não serve, não é suficiente. Mas na minha cidade as pessoas são mais simples. Ora, as pessoas são as mesmas no país inteiro. Todo mundo gosta de comprar a melhor roupa pelo melhor preço, não a pior roupa pelo pior preço. Então, você compra uma imagem pelo aquilo que ela representa. Quem compra no R$1,99 leva para casa algo de R$1,99. Agora, se eu compro um candidato, compro a ideia de um candidato que está bem montado, obviamente que eu vou me sentir, olha só, a minha candidata é a Daniele. Olha como ela tem uma postura elegante, olha como ela representa bem os ideais que eu imagino. Isso não é diferente. As pessoas, mas as pessoas da minha cidade não veem dessa maneira. Mentira. Quando todo mundo que passa na frente de uma grande vitrine fica vislumbrado. É só você ir aqui em Rivera, aqui no Uruguai, e passar aí na Paissandu, você vai ver o que é loja pé de chinelo, ninguém olha, ninguém entra. Agora passa na frente das lojas de grife para ver, está todo mundo vidrado olhando para a televisão, para ver o que está sendo apresentado. Um produto bem embalado, pode até ser uma roda, bem embalado, vende sempre. É aquilo que a gente chama, a gente trabalha no nosso treinamento, essa parte do político chamada comunicação 4.0, que é treiná-lo, ensiná-lo a imagem, a sua linguagem corporal e a sua linguagem de persuasão e influência. É treiná-lo a ter uma linguagem não verbal e verbal que ele tenha capacidade de se tornar uma pessoa competente, mas comunicar isso fisicamente, pela vestimenta, pela forma como se comporta e verbalmente, para saber persuadir, ou seja, convencer de que ele é a melhor proposta, porque ele não só como ele consegue comunicar aquilo que ele é. Então, isso aí é uma coisa muito importante do candidato, que a gente chama de comunicação 4.0, que trabalhamos nele. Só complementando a fala da Michele, a comunicação 4.0 que a gente fala, porém, eu sempre repito, e vou falar mais uma vez, não é criar um personagem. Nós trabalhamos com a imagem de essência, fazendo uma adequação de imagem, além dos outros temas que nós abordamos, porque não adianta o pré-candidato, ele sempre foi de um jeito e querer criar um personagem de uma hora para outra, que o nosso cérebro
olha para aquilo e vê que tem algo diferente ali. Então, assim, não passa credibilidade. Né? Nós, seres humanos, nós sabemos identificar bem o que está ali que não é verdade, que está caricato. Né? Então, a gente trabalha com a imagem de essência sempre. A gente trabalha o ser para ter. Então, se você quer ter uma campanha eleitoral, seja um candidato passível dessa vitória. Né? Então, é trabalhar uma imagem que adequa aos objetivos da imagem dele, a região ou o perfil de eleitor dele, é o que ele quer comunicar, mas sem desviar o que ele é, porque ele precisa mostrar credibilidade. O voto de confiança é credibilidade. E a gente ensina ele a ser essa credibilidade, não é nem ter. A gente ensina ele primeiro a ser essa credibilidade para depois ter a credibilidade. Você vai participar do nosso treinamento, doutor André? Não, eu sou suspeito, você sabe que sou suspeito disso. Eu na realidade, é o seguinte, eu sempre me coloco como um grande aprendiz de todas as coisas que a gente se põe à frente, né? Eu estou à frente de algo e eu me coloco na condição de aprendiz porque ninguém tem a chave do conhecimento, ninguém tem uma chave de Pandora que vai lá e abre e aqui está o conhecimento, ele é meu e me pertence. Obviamente que todo mundo tem algo para ensinar, positivamente ou negativamente, independente de qualquer coisa. Mas aquele que pretende buscar uma vaga num cargo público, ele não pode simplesmente acreditar que as pessoas são ingênuas, né? E de que do dia para a noite elas acreditam na carochinha. Ninguém mais acredita na carochinha, faz muito tempo, inclusive. Nem Papai Noel e o Coelhinho da Páscoa. Tá? Ninguém mais acredita. Se alguém ainda está inclinado a esse tipo de informação, por favor, passa na alfândega e vai morar com a Alice no País das Maravilhas, porque o Brasil não é mais o País das Maravilhas, é um outro local. Então, se você quer realmente ter uma boa representação, você quer se mostrar um bom representante, passe essa imagem. Mas do dia para a noite você não consegue construir uma boa imagem. Não é como, hoje eu acordei e quero sair de suéter. Hoje eu quero botar uma gravata preta. Casualmente estou de gravata preta. Não é assim que funciona na vida. Não é assim que funciona na vida. As pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, elas têm seus conflitos internos e seus conflitos externos, mas a vida, nós vivemos um grande Big Brother. Todo mundo consegue, hoje, em meia dúzia de cliques, saber quem é a Daniele, saber quem é o André Camilo, saber quem é a Michele, conhecer, ver rede social, porque nós nos expomos muito. Todos nós abrimos muito a nossa privacidade, né? Para o universo. E isso não se muda do dia para a noite. Eu já vi acontecer assim, algum pré-candidato simplesmente entrar no Facebook e apagar todas as fotografias com bebida, ou todas as fotografias fumando, ou todas as fotografias borracho. Borracho é uma expressão aqui do Sul para quem bebe muito. Borracho quer dizer bebum. Então, que bebeu muito, que está muito... Ou que vai para a noitada, sabe? Foto só em carro, fazendo... Isso não resolve. Existe uma tela chamada print screen e no celular se faz print muito fácil. Isso ficou muito em voga pela volatilidade, pela liquidez que se pretende das coisas. Então, não se constrói uma história do dia para a noite. Quem tem uma história bacana, devidamente bem assessorado, e eu vejo isso assim como uma grande necessidade, quem ainda está nos assistindo e pretende ter uma disputa saudável, uma disputa interessante, porque, além de tudo, o pré-candidato precisa estar preparado para perder, para a derrota. Ninguém entra num jogo iludido de que vai vencer sempre. Exatamente. Se você não está preparado, a dor da derrota ela é, às vezes, insuportável. Porque Verdade. Algumas pessoas não entendem. A perda ela é algo que nos traz muita dor. E estar devidamente preparado para uma disputa, a derrota é só uma consequência do jogo. Você pode, assim como na vida, se ganha e se perde. Você acorda, disputa um jogo, você vai para um Grenal e perde o Grenal. Eu, no outro dia, quando perco um Grenal, eu sou gremista, eu não assisto televisão. Porque necessariamente eu me conheço e eu não estou preparado para a derrota nesse campo. Mas quando ganho, a vida é uma alegria. O doutor André é meu conterrâneo também, lá do Sul. Eu também sou gremista. Eu também sou gremista, então. Gaúcha. Não, quando perde o Grenal, ninguém olha a televisão no outro dia. Olha, bom, gente, mas acontece
No Rio Grande do Sul, quando tem Grenal, são dois mundos. Exatamente. Dois mundos. Eu falo isso para meus amigos, às vezes não entendem. Mas nas eleições também é assim. Você ganha e você perde. A disputa com o teu parceiro de partido, aquele cara que estava do teu lado, planejando toda a estrutura da campanha, de repente ele passa a tomar teus votos. E se você não está preparado para isso, para cercar de uma forma muito coerente os teus eleitores, mas cercar mesmo de uma forma coerente, você vai se sentir muito mal ao final. Agora, você pode perder uma eleição de cabeça erguida, porque você, usando aqui termos bem batidos, combateu o bom combate, você estava preparado, talvez a população não entendeu a tua proposta, mas você estava preparado para aquilo, estava devidamente treinado para isso. Agora, o que acontece com os americanos fazem isso muito, os brasileiros vai meio como Deus faz a mandioca, né? Tudo meio torto, mas eu estou muito feliz com o fato de que nessas eleições cresceram muito a possibilidade de profissionalização dos candidatos, o que ainda é visto de uma forma muito equivocada pelo eleitor. Peraí, mas como é que vai ter... Agora é candidato profissional? Sim, nós temos que ter gestores que saibam o que estão fazendo. Se eu tenho um candidato que não sabe o que está fazendo, certamente quando ele for agente político, ele não vai saber o que está fazendo. Então, se ele não está preparado para contratar a Daniela, Ô, doutor André, o papo foi tão bom que nós já estamos chegando no final. E como você falou, né? Nossa, como nós aprendemos cada live que nós fazemos. Nós aprendemos com os nossos convidados, nós aprendemos com a nossa audiência, nós aprendemos com os pré-candidatos, nós aprendemos cada dia mais. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui hoje, agradecer toda a audiência que esteve conosco. E, doutor André, gostaria que você fizesse as suas recomendações finais e passasse os seus contatos, deixasse as suas redes sociais, o que você achar que é necessário para divulgar. Daniele, Michele já me conhece há mais tempo. A mal de advogado é falar muito, né? A gente fala muito, eu também falo, cortando. Não, sem problema nenhum. Primeiro que foi um grande prazer participar com vocês duas. É um trabalho que eu estou acompanhando já há algum tempo. Me sinto muito honrado em poder participar e colocar minimamente algumas informações que a gente tem para poder auxiliar aqueles que estão nos assistindo e assim terem êxito. Torcer para que todos tenham êxitos. Nem todo mundo vai ganhar, mas que aqueles que estejam preparados tenham êxito. Então é um prazer enorme, foi um prazer enorme participar com vocês. Aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais podem acessar o meu site. Lá no meu site tem, é um site bem simples, você tem link para todas as redes sociais, é andrecamilo.com.br, bem tranquilo. Acessa lá que vai conseguir, inclusive consegue baixar lá o manual do pré-candidato, está lá disponível. Olha que legal. Exato. Ela pode entrar lá. Tá? Obrigadão pelo carinho, manual é o e-book, pela atenção. Né? Até a próxima. Nos vemos em Brasília. Logo passa a Covid. Nos vemos em Brasília. A gente já se encontrou em comissões, né, doutora? Eu e o doutor André nos conhecemos em uma comissão do Pacto do Pacto Federativo, não foi? A comissão da PEC. É a comissão da PEC dos municípios. Exatamente. Eu estava lá, que a gente estava coordenando aquela comissão da PEC, que o deputado era relator, e nos conhecemos lá. Presidente. O relator era o Aécio. Era o Aécio? Não, ele era o presidente da comissão, exatamente, presidente da comissão, exatamente. E aí nos conhecemos lá, trocamos muito conhecimento desde então. O doutor André já está presença no nosso treinamento de inteligência política, né, doutor André? É um prazer, vou estar sem problema nenhum, estou à disposição, espero contribuir sempre. Vamos fazer uma grande aula no nosso treinamento e infelizmente, queria pedir desculpas para a nossa audiência, que não vai dar para responder todas as perguntas, né? Já estamos com 1h15 de live, vamos ter que finalizar, mas mandem as perguntas na lista de transmissão, quem não entrou, participe. O nosso webinar da inteligência e liderança política está chegando ao final. Essa semana finaliza o nosso webinar. Quem não se inscreveu, se inscreva lá. Participe da nossa lista de transmissão. Eu acho que é na quarta-feira ou na quinta
que vai ter uma super live sobre oratória política. Vou falar com um colega meu, advogado da União, que ele dá muita aula de oratória, e eu vou trazer um pouco esse lado da política para falarmos sobre oratória política. Vai ser bem legal. Se inscrevam lá no webinar, que você vai receber o link de transmissão e entra para a nossa lista de transmissão. Está passando o número aqui, ó, na tela. E nos siga também nas nossas redes sociais, né, Dani? Oi? As perguntas, quem quiser, faça a pergunta na lista de transmissão, depois a Michelle me passa, ou a Daniela me passa, e a gente responde. Não deixar ninguém sem resposta. Não vai ficar ninguém sem resposta, exatamente, tem várias pessoas aqui que perguntaram, servidor público, não deu para a gente responder, entra na nossa lista de transmissão nesse número, que eu, a Daniele ou o doutor André respondemos as dúvidas todinhas, ninguém vai ficar sem resposta. Às vezes a gente demora um pouquinho, viu, pessoal? A gente demora um pouquinho, uma semana, mas a gente responde. Vai, calma, que vai chegar a vez de todo mundo. E aí eu geralmente mando uns áudios e a Daniele gosta de escrever as respostas. Mas então eu quero convidar também para quem está entrando pela primeira vez na nossa live, nos seguir nas nossas redes sociais. Temos YouTube, Instagram, Facebook e lista de transmissão no WhatsApp, que é Te Guiar Oficial. Te Guiar, está aqui na tela também, de guiar o político até um político de performance, a ser um político com inteligência política. E também, doutor André, não bastasse nossas redes da Te Guiar, a gente produz conteúdo nas redes pessoais. Então, tenho a minha rede no Instagram também, é Michelle Pilon, que é meu nome que está escrito aqui na tela. Tem canal no YouTube, Instagram e Face também. E a Dani também tem. Fala aí suas redes, Dani. Daniele Mazola Oficial. E aqui eu estou só agradecendo aqui, Michelle, o pessoal que tem muito pré-candidato que já assistiu nossas lives anteriores. Muito obrigada, Sheila, Keco, a Fran, a Cláudia, o Wilson, o Manuel está aqui de novo, o Naldo, o Luiz Esteves, o Júnior, o Robson. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Um grande abraço. Até a próxima. Um beijo, gratidão, doutor André. Obrigada. Tchau. Abraço, tchau. Tchau. Tchau.